pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez o vídeo é com a Jéssica Silva. A gente se conheceu através da Paola, que foi uma das primeiras pessoas que participou do canal. E ela veio aqui falar um pouquinho sobre a área da saúde, né? A área da medicina. Oi, tudo bem, Jéssica? Como vai? Tudo bom, Lu? Tudo certo. Então, conta pra gente um pouquinho como é que tá sendo, o que que tu faz, tua idade, como é que é trabalhar, né, estudar na área da medicina. Então tá, primeiro eu queria te agradecer o convite, né, e agradecer a Paola pela essa conexão que ela fez com a gente. Meu nome é Jéssica, como tu falou, eu tenho 23 anos, eu sou natural aqui de Pelotas e eu estou agora no 8º semestre da medicina. Atualmente eu tô de quarentena, eu peguei aquele metade do pessoal que ficou de quarentena, do 9º semestre pra cima, o pessoal tá trabalhando, né, que é o pessoal que já tá na área do internato, os 2 últimos anos da medicina são só estágios, então o pessoal é mais essencial, é considerado serviço essencial, então eles estão trabalhando, e a gente que ainda tá na fase curricular de fazer disciplinas teóricas, a gente tá em casa. Então... Tá. Estamos de quarentena também. Tá parado. E são 10 semestres, né? São 12. São 12. 6 Ah, anos. a medicina é muito longa, né? É imenso esse curso. Mas conta pra gente então, eu sei que tu não estudou só medicina, já passou aí por umas fases diferentes. Conta pra gente como é que foi teu estudo até agora. Então, eu fiz o meu ensino fundamental todo, eu fiz todo o meu ensino em escola pública, eu vim de família humilde, a minha família toda é muito simples, eu estudei sempre no Colégio Pelotense, aqui em Pelotas, e depois eu fiz no IFE, eu entrei no IFE em 2012 e eu cursei Química lá. E desde o início não era bem a minha vontade de cursar Química, mas eu tinha na cabeça que eu queria Medicina, então eu pensei, o que eu vou fazer para passar no vestibular de medicina? Aí eu pensei, eu preciso entrar num local que me dê essa base para eu fazer medicina. Então eu fui fazer o IFE e foi incrível. O IFE, ele me mudou, como eu estava te falando antes da gente ligar a câmera aqui, o IFE, ele me transformou como pessoa. Inclusive, foi no IFE que eu conheci o feminismo. Antes disso, eu era uma pessoa tímida e às vezes eu até passava como metida, porque eu não costumava falar com as pessoas. Então as pessoas diziam, olha como a Jéssica é metida, ela tem os amigos dela e deu. Mas não, era porque eu era tímida, eu achava que as pessoas não iam gostar de mim. Porque eu sofri até bullying na escola, no fundamental, então eu estava acostumada que as pessoas não iam gostar de mim. Então quando eu entrei no IFE, eu comecei a namorar, eu jogava basquete, então eu andava só com os meninos. Sim. Então eu era a menina que era amiga dos meninos. Ah, sim, porque até porque a química tem bastante menina, né? Eu nem tava acostumada com isso, porque eu fiz a eletrotécnica, eram só 5 meninas e 50 homens, então... Exato, e eu num curso cheio de mulheres, eu não me dava bem com ninguém da minha turma. Eu tinha uma amiga, numa turma de quase 50 pessoas, eu tinha uma amiga, as meninas que jogavam no meu time e os meninos que eram os meus amigos. E aí no IFE eu entrei pro Grêmio Estudantil. A gente resolveu montar uma chapa para reativar o Grêmio Estudantil. E aí eu conheci o movimento secundarista e comecei a conhecer os movimentos sociais. E foi aí que eu conheci o feminismo. E aí a minha cabeça fez assim. E aí eu descobri por que eu não me dava bem com as outras meninas. E aí eu comecei a descobrir um monte de coisa. Eu vi os meus amigos falando mal das outras meninas e eu falava mal junto. Porque eu pensava, nossa, falam mal de mim, então eu também vou falar mal, né? E aí eu comecei a me dar conta, falam mal de mim e não é verdade, nada disso. Então será que da outra menina também não é verdade? Mas e se for? Qual que é o problema? Exato. Então eu comecei a conhecer essas pautas e eu entrei como diretora de esportes, porque eu jogava basquete, não tinha nada a ver. Eu tava só a fim de organizar uns campeonatos. Que massa! Muito massa. Mas o IFE, eu acho que ele te dá uma experiência de pré-faculdade, né? Uma faculdade antes da faculdade. Total. Então, não, eu diria até que é mais faculdade do que faculdade, porque é muito difícil.
É horrível Muito de difícil. difícil, muito difícil. E aí a gente começa a estudar, a gente toma gosto pela pesquisa, a gente toma gosto pelos movimentos, a gente toma gosto por um monte de coisa que a gente nem sabia que existia, né? Exatamente. Não sei se pra ti foi assim também. Não, foi total. Isso pra mim foi, acho que a coisa mais difícil que eu já fiz até hoje na minha vida, assim. Foi horrível, porque tu sai do colégio público, onde, tá, tu tem um ensino. Eu até tive um ensino relativamente bom, assim. Mas quando tu chega lá, tu dá de cara, entendeu? Porque tu tirava 10 no colégio, agora tu vai tirar 6. E é Eu isso, ia pelos entendeu? melhores alunos de cada colégio. Chega lá, você não é ninguém. Exatamente. E aí tu chega lá e aí tu começa a tirar 6, aí tu começa a ter que fazer recuperação. E aí tu fica tipo, o quê? Pelo amor de Deus, sabe? Eu achei que eu sabia alguma coisa. Aham. É muito difícil, assim, muito difícil. É bem isso. E na verdade eu acabei nem terminando o IF, né? Porque aí eu entrei numa greve. Bom, nós entramos numa greve, né? E aí teve uma greve que foi uma longa greve. Eu fazia cursinho pro PAV, porque o IF ele dá as matérias desconectados com o ensino médio. Uhum. Então, pro pessoal que, não sei se eventualmente alguém que está cursando o ensino médio no IF e quer apostar no Enem, num curso concorrido, é interessante apostar no PAV. Uhum. Porque o PAV está cada vez com mais vagas para a escola pública e é só a nossa cidade, né? Só a nossa região. Então, tu concorre com muito menos pessoas. Sabia Então, que tava eu não tive focada essa no cursinho do PAV. oportunidade. Eu não tive essa oportunidade porque meus primeiros anos dentro do IF ninguém me falou que existia o tal do PAV. Aí é que tá. E aí eu fiquei de fora disso. Isso é uma baita oportunidade. Muita gente não sabia, mas eu tava sempre ligada porque eu já sabia que eu tava muito atrás. Uhum. E acontece porque eu tenho uma prima que era a minha melhor amiga desde sempre e ainda é a minha melhor amiga. E a gente, só que ela é de uma, a família dela, que não é a minha família, é rica. Sim. E ela sempre estudou em colégio particular. Então eu tinha muito contato com essa realidade. Então eu tinha noção que eles estavam muito na minha frente. Então eu tinha noção que eu tinha que correr muito atrás. Então eu estava sempre ligada. E aí eu descobri que tinha essa história do PAV. E eu pensei, cara, os meus conteúdos são todos desconectados. Porque a gente faz o PAV no quarto, no sexto e no oitavo. Uhum. Ou no quinto, no sétimo e um semestre depois de se formar. Que era o meu caso. Então, pior ainda, o que eu ia ter na prova do PAV 1, eu tinha tido 2 anos antes. Meu Deus. Uhum. Aí eu tomei a decisão de que eu ia largar o IF e ia fazer cursinho pra ir atrás do meu sonho. E aí a minha família surtou, né? Eu moro com os meus avós desde os meus 10 anos. E a minha avó falou, meu Deus! Porque a nossa família tem essa função de, tipo, o IF que vai te formar, né? Sai do IF direto pro mercado de trabalho. E aí eu falei, não, eu vou sair e vou fazer cursinho pra fazer medicina. E aí eu ganhei bolsa pra fazer o cursinho pra medicina e eu ia todos os dias. Aí o Enem o SISU do início do ano, eu fiquei por poucos atrás. Por poucos, com aquela nota do meu Enem do outro ano. Porque eu tava tranquila. Eu fui fazer sem cobrança. Uhum. Bah, que diferença isso faz. Muita diferença. Sim, eu fui fazer tipo, eu tô de greve, eu vou fazer tranquila, né? O meu Enem de verdade é o ano que vem. Então, a pressão mental que a gente se coloca é o nosso pior inimigo. Uhum, total. Porque se tu for pensar, o Enem não é uma prova de conteúdo puro. Ela é uma prova emocional, ela é uma prova de raciocínio. Uhum, total. Então, aquela nota foi boa. Aí eu lembro um dia eu tava na aula e eu recebi uma mensagem de uma amiga minha. Ela falou assim, Jéssica, dá uma olhadinha na lista do meio do ano que saiu. E eu, não vou olhar, tô em aula, daqui a pouco eu olho. E ela, não, mas olha. Eu, tô na aula, não vou olhar, tô atrapalhada agora. Ela, não, mas olha agora. E aí eu, vou olhar, né? Acho que tem alguma coisa. Aí eu olhei e tava o meu nome dentro da lista. Que massa. Pensa no desespero que eu fiquei. Eu tremia dentro de sala de aula. Aí eu fui pra casa, foi aquela felicidade. Eu já tava no auge do cursinho, que na noite anterior eu tinha ligado pra essa minha prima e chorado. Isso não aguento mais. Estudar de manhã, de tarde, de noite. E é uma pressão, assim, é um desespero.
E aí foi isso, foi uma felicidade. E aí foi o alívio de que, tipo, tudo bem, eu não larguei o IF pra correr atrás de uma coisa que não ia Que não chegar. ia chegar. Exato. Eu acho que ainda sobre o IF que tu falou, assim, sobre a gente aprender e virar outra pessoa, assim, eu lembro muito bem que eu sentava no banco junto com os meninos depois do almoço, porque a gente fazia umas cadeiras da manhã que a gente tinha repetido, e aí de tarde a gente estudava. Então a gente almoçava lá, né? E aí depois do almoço a gente sentava no banco e a gente ficava olhando as meninas passarem pra falar delas, assim. Isso, tipo, é muito. Me dói muito pensar nisso hoje, mas eu não tinha um conhecimento antigamente pra não fazer isso, né? Mas era uma coisa que eu fazia pra me sentir integrada com um monte de homem que tinha, sabe? Então eu me sentia super bem de sentar ali e ficar falando das mulheres passando. O que hoje pra mim, assim, ó, me dói de pensar. Inconcebível, inconcebível. Uma coisa que eu tenho muito marcado, assim, que aconteceu, um episódio único, assim, que aconteceu comigo no IF. Eu jogava basquete e no IF tinha essa coisa, assim, de pessoal dos esportes tinha um destaque, digamos assim, porque o esporte é muito valorizado no IF e isso é muito legal. Eu viajei muito com o IF, eles pagavam tudo pra gente ir, então não tinha essa, tu tem dinheiro, tu vai, tu não tem, todo mundo era incluído e gerava um sentimento de união e isso era muito legal. Mas também tem um lado ruim. Uma vez, um amigo meu chegou com uma foto, eu tava na biblioteca estudando, tinham escrito na parede do banheiro, bem grande assim, Jéssica Silva e boqueteira. Meu Eu Deus. namorava, desde que eu tinha entrado no IF, com um namorado que eu tinha perdido a virgindade. Então, né? Uma coisa totalmente fora da realidade. E se fosse também, né? Hoje em dia a gente sabe que isso é o menor dos problemas. Mas aquilo na época eu tinha o quê? 15, 16 anos? Aquilo foi dolorido pra mim. Hoje em dia, se fizesse, eu ia dizer, ah, então tá, muito obrigada. Mas naquela época me doeu, assim, eu lembro que eu pensei, cara, o que eu fiz, sabe, pra merecer isso? É, eu lembro de uma menina da Química, eu acho que era também. Que a gente chegou, tinha um computador na biblioteca. Era bem na entrada da biblioteca, assim, que era para pesquisar coisas muito rápidas, assim. E eu lembro que botaram de plano de fundo, assim, uma foto da guria e aí escreveram que a guria também, tipo, dava para todo mundo, os negócios assim, sabe? E tipo, cara, aquela época era muito pesado, assim, muito, muito, muito pesado. Tinha uma menina que até hoje eu me dou super bem com ela. E também os meninos sempre caíam em cima dela, ela jogava comigo. E era sempre, ah, porque fulana faz isso, faz isso, faz aquilo. E coisas que ela realmente fazia, coisas que não fazia. E tipo, hoje em dia eu vejo qual que é o problema, sabe? E naquela época, e foi assim, ela eu me lembro porque ela foi um marco pra mim. Que antes de eu entrar no movimento, que eu falava junto, e quando eu entrei que eu passei a falar, não, peraí, pelo menos na minha presença, ninguém vai falar. Porque são atitudes que eu não concordo. Ah, mas tu falava antes, tudo bem, eu falava antes. Mas hoje eu não falo mais. Exatamente. Então, conta um pouquinho da medicina. Como é que foi entrar na medicina? Qual a dificuldade disso tudo? Bom, a medicina, eu entrei na medicina querendo ser cirurgiã. Vou falar aqui, né, que foi por causa de Grey's Anatomy? Foi por causa de Grey's Anatomy, não vou mentir. Muito bom. E aí, eu lembro que eu tava na fila da matrícula e uma menina falou assim, ah, o único estágio que dá pra pegar no primeiro semestre é o estágio de cirurgia oncológica. E eu falei, é esse estágio que eu vou pegar. E ela falou, mas a prova é na primeira semana de aula. E aquilo ficou. Aí eu entrei na faculdade na primeira abertura, eles fazem uma palestra de abertura, e chegou o coordenador desse estágio e falou assim, olha pessoal, semana que vem vai ter a prova desse estágio, tal, 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 o livro é tal, peguem pra ler. Eu saí correndo do auditório e fui na biblioteca pegar o livro e eu devorei aquele livro. Eu lembro que na época eu dançava no grupo de dança da UFPEL e eu ia para os ensaios e eu levava o livro. E eu ficava lendo enquanto as outras bailarinas passavam as coreografias delas. E eu tava lendo o livro. Porque eu tava desesperada, porque eu pensava, meu Deus, tipo, eu vou ser cirurgiã, então eu preciso entrar nesse estágio. E foi aí que eu me desiludi com a cirurgia.
Por quê? O que acontece? Eu acho que da medicina, a cirurgia ainda é o ambiente que é mais machista. Que é mais difícil pra gente entrar. E aí eu vou trazer um pouquinho de história, que eu tô agora, durante a pandemia, tô fazendo uma disciplina que é corpos, gêneros e sexualidade. E a gente tem estudado bastante essa questão da mulher na história. E eu li um texto que mexeu muito comigo, que ele estava contando o quanto a história das mulheres foi apagada na medicina com a queima às bruxas, com a caça às bruxas. Porque quem eram as mulheres que eram consideradas bruxas? Eram as mulheres que, longe dos grandes centros onde estavam os médicos, na época que tinham muitas doenças que não conseguiam ser curadas, elas estavam trabalhando com ervas medicinais, com medicina toda baseada em experiência. Não era uma medicina baseada no método científico, não era nada assim, mas era baseada na experiência delas, doulas, parteiras, todas as médicas que trabalhavam com ervas, mas nada de faculdade. Sim. E aí esse conhecimento, por não ser acadêmico e por vir de mulheres, ele foi completamente ignorado, e essas mulheres, elas foram perseguidas e queimadas como bruxas. Sim. Tem relatos de uma parteira que foi condenada por ter confessado matar mais de 50 bebês numa época em que a morte dos bebês era quase muito grande, né? Numa época em que não se lavava as mãos. E aí ela confessou, pós-tortura, matar todos esses bebês. Então, o conhecimento das mulheres, ele era passado de mãe para filha. Então, essas mulheres que morreram, o conhecimento morreu com elas. Essa é uma das formas de apagamento. A outra forma de apagamento é que até a Primeira e Segunda Guerra Mundial, as mulheres eram impedidas de entrar em faculdade de medicina. Só quando teve essas guerras, que aí precisou-se que mulheres fizessem as profissões que os homens que estavam na guerra não podiam fazer, que eles permitiram que a gente entrasse. Mas aí vocês vão ser pediatras, ginecologistas. Vocês não vão ser cirurgiões. Vocês não vão ser traumatologistas. Vocês não vão ser coisas que são de macho, coisas que precisam de força. Vocês vão cuidar de bebê, vocês vão cuidar de criança, vocês vão cuidar de mulher, que é o que vocês já fazem. Sim, exatamente. Fora o tanto de pesquisa que foi roubada, né? Com que certeza. Mulheres escreveram e homens roubaram. Bom, e aí as mulheres, elas foram impedidas de entrar na cirurgia. E hoje eu descobri que continua bem parecido. Por quê? Começou com a seleção do estágio. Esse estágio, quando eu entrei, ele tinha, acho que, 2 meninas. Tinha mais outra que já tinha saído. Mas ativas tinham 2 meninas e mais de 10 homens. Na minha seleção, entrou... Não, eu acho que tinha uma menina e entrou uma comigo. Eu sei que nós éramos 3 mulheres num grupo de mais de 20 homens. E aí, quando a gente ia pro bloco, era uma coisa de tipo, essa cirurgia é de menina. Essa é de menino. Não, essa vem os meninos. Não, esse ponto tu faz de menininha pra ficar bonitinho. E coisas assim. E aquilo me deixava extremamente frustrada. Extremamente incomodada. Então, aos poucos, eu fui conquistando meu espaço nessa função do estágio, claro, com esses professores que estavam ali. E aos poucos eu conquistei a confiança deles e hoje em dia eu fui coordenadora desse estágio. Quando eu fiz seleção, entrou um monte de mulher, hoje em dia é metade. Eu passei a coordenação também para uma outra mulher. Então, a gente consegue espaço, mas é a passos muito pequenos. Claro. Não sei se eu consegui me expressar direito. Porque, não adianta eu conquistar esses professores que eu trabalho. Quer dizer, adianta, é um passo, mas o ambiente ainda é muito difícil. Porque aí eles dizem, mas como é que tu vai ser cirurgiã e ter filho? Sim. Então, a gente dizem, a mulher vai ter que ser isso.
E aí, bom, eu segui no estágio da cirurgia até pouco, só agora nesse semestre que eu saí, fiquei do 1º ao 7º. Mas aí na UFPEL a gente tem muito forte a questão da saúde mental. A gente tem 4 disciplinas de psicologia médica e foi aí que eu me apaixonei pela psiquiatria. E aí desde o 2º, acho, talvez primeiro, foi um amor meio à primeira vista, assim. Ele já meio que existia, porque psicologia já foi a minha 2ª opção de universidade. Mas eu me apaixonei pela psiquiatria, pela saúde mental, e hoje em dia o martelo já foi batido várias vezes. Já tentei fugir, fui para a maternidade, tive diversas... fiz estágio na maternidade, tive diversas experiências horríveis também na maternidade. E agora bati o martelo na psiquiatria. Ai, que bom, né, que te encontrasse dentro da medicina em alguma área. Mas é sempre difícil, né? Nessas áreas mais masculinas, assim. E acaba que as mulheres, elas têm o espaço delas e acaba que o espaço delas é sempre na porta de entrada do mercado de trabalho, né? Se a gente for ver, a gente vai pensar sempre, enfermeira, mulher, né? Mas aí o chefe daquela sala de enfermeiros, né? Daquele ambiente é um homem. Sempre, normalmente, o líder das equipes, né, médicas são homens, né? São homens médicos. Isso é um problema muito grande, né? E isso se reflete em várias outras áreas também. E a mulher é sempre colocada numa posição de associar ao cuidado. Esses dias eu vi um vídeo do Greg News, que o título do vídeo é Cuidado, e de como as mulheres são associadas a profissões de cuidado, né? A enfermagem, dentro da própria medicina, a ginecologia, a pediatria, a própria psiquiatria, a saúde mental também é uma área, né? Psicologia, psiquiatra é mais ligada à mulher, apesar de que a psiquiatria, a questão da psicanálise, ela é bem... tem uma pegada machista, né? A pegada de Freud, mas autores atuais já trazem a questão do feminino bem fortalecida. Mas também a gente tem que contextualizar as coisas, né? O que eu sempre digo, eu sou defensora de Freud, apesar de feminista, porque ele escreveu há 100 anos atrás. Exatamente, né? Tem que filtrar. Exatamente. E me conta, tu já sofreu alguma coisa? Eu sei que tu sofreu todas essas pressões aí no início, né? Com tudo isso. Mas tu já sofreu algum assédio moral ou até sexual na área da medicina? Tem 2 situações, assim, que falando, assim, me vem direto à cabeça, que foi uma situação num hospital que eu trabalhei, que foi com um familiar de um paciente. A gente sempre pensa que vai ser com um paciente e acaba sendo com um familiar, né? E num hospital psiquiátrico ainda, que aí as pessoas, até a minha família, as pessoas têm muito estigma do paciente psiquiátrico. Começa por aí que a minha avó, né, que o sonho dela era sempre que eu fizesse medicina, e quando eu entrei foi uma felicidade na vida dela, ainda mais que eu ia ser cirurgiã, e aí quando eu cheguei dizendo, na verdade, eu vou ser psiquiatra, foi primeiro aquela coisa assim, tu vai ser médica de louco. Sim. E aí pra desconstruir essa imagem, né, na cabeça de alguém de mais de 60 anos. Então, primeiro, a gente já vem com esse estigma do paciente que vai te machucar, que vai te fazer alguma coisa. Nada disso. Nunca nenhum paciente psiquiátrico me fez nada. Se ele te machucar é porque ele tá muito fora de si. E aí eu tava atendendo um paciente, e aí a gente sempre entrevista nesse local primeiro o paciente e depois o seu familiar, separadamente. E aí eu fui entrevistar o familiar, e aí depois a gente foi para a sala do acolhimento, que é a sala onde fica a enfermeira, para aplicar injeções e coisas assim. E a enfermeira não tava. E aí eu tinha entrado na sala, e é uma salinha pequenininha, assim, e o familiar entrou atrás de mim. E no que ele entrou atrás de mim, ele me pressionou contra a parede, assim, e colocou a mão. E aí eu fiquei assim, e ele ficou na minha frente, com a parede, assim. E aí eu tava de jaleco, né? E aí o meu botão do jaleco primeiro tava aberto, porque era calor, muito calor no verão. E eu tava de camiseta por baixo, te juro, uma camiseta assim, sem decote. E com uma frase escrita aqui. E ele pegou e passou a mão assim, o que tá escrito aqui na tua camiseta?
E aí eu saí, assim, debaixo do braço dele e tentei meio que fugir. E aí ele começou a ir atrás de mim. Aí veio vindo a técnica de enfermagem muito ligada. Quando ela meio que viu que ele estava vindo atrás de mim, ela me gritou, doutora, vem aqui. E aí eu fui lá e ela já me tirou, assim, da situação. E na hora foi uma situação que eu fiquei em choque. Uhum. E o pior de tudo é que eu não fiz nada a respeito. O que eu fiz a respeito? Eu terminei o meu plantão, isso era 7h30, meu plantão acabava às 8h. Entrei no carro, chorei até chegar em casa. E chorei mais em casa. Foi isso que eu fiz. Eu já passei por várias coisas também e não fiz nada a respeito. E, sei lá, no início assim tu não consegue, tu só congela, tu não faz nada, tu fica muito mal. Mas a última vez que eu passei por uma situação muito ruim no ambiente de trabalho, eu consegui reagir 2 semanas depois. Eu levei 2 semanas para criar coragem para fazer alguma coisa com aquela informação. Porque passa 1 milhão de coisas na tua cabeça, tipo, o que vão pensar de ti, sabe? Tu tá, sei lá, tirando o emprego de alguém, qualquer outra coisa, entendeu? Mas eu consegui, sabe? Eu levei 2 semanas, mas tive coragem de fazer alguma coisa. E é muito difícil, é muito difícil. E aí vem aquela história, né? Ah, mas não fez nada na hora. Ah, mas. Ah, Ai, deve não ter foi nada gostado. demais. Uhum. É a mesma história do, sei lá, uma mulher que apanha do marido e aí ela leva muitos anos pra contar que apanhou do marido. Mas, cara, na hora é muito difícil de reagir, muito difícil. E a questão médico-paciente, quando tu tá atendendo, mesmo quando tu é estudante, e eu trabalhei mais de 2 anos nesse hospital, então quando tu é estudante, tu já tá falando com uma certa propriedade, nem sempre o paciente sabe quando tu é aluno ou quando tu é médico, por mais que a gente sempre comece, eu sempre começo o atendimento. Meu nome é Jéssica, sou aluna de medicina, eu vou te atender hoje. Eles te chamam de doutora e eles têm respeito e tudo. Então, sempre é uma relação, digamos, de hierarquia. Uhum. Não quero dizer que um é superior ou que o outro é inferior. É como se fosse um aluno e um professor. Existe uma hierarquia. Uhum. Então, tu já chega nessa condição de que tu tá assim. E quando isso se inverte, tu te sente mal de dizer que o paciente ou que o familiar do paciente te agrediu. Parece que os outros vão desvalidar isso. Uhum. Vão dizer, mas como assim te agrediu? Não fez nada. Sabe? Fica essa situação. Sim. E o que aconteceu? Qual é o segundo ponto que tu ia falar? E a segunda foi na maternidade, daí foi com um professor. Na verdade, não é um professor, ele é só um funcionário do hospital. E não vou dizer de que hospital que é para não ligarem, mas eu estava atendendo em dupla com um colega, que era um colega de semestres avançados, e eu estava começando lá no estágio. Então o colega estava me ensinando as coisas. E a gente estava com uma gestante, ela estava deitada na maca, né? A gente estava examinando ela. E aí, sempre o professor entra na hora que a gente vai fazer exames invasivos, que seria o exame de toque, ou quando a gente vai introduzir o espéculo. Então, a gente faz os exames não invasivos e chama o professor para fazer os exames invasivos. E aí, a gente chamou o professor que estava de plantão, o médico que estava de plantão, a gente tem mania de chamar todo mundo de professor. Uhum. A gente chamou o médico que estava de plantão, mas eu gosto de fazer essa diferença porque geralmente os nossos professores têm mais tato, né? Do que quem não é professor. Sim. E aí chegou o médico de plantão e o meu colega estava fazendo o exame de toque. E aí ele falou assim, por que tu não deixa a doutora fazer o toque, fulano? E aí ele falou assim, ela falou que estava insegura, que eu poderia fazer. E aí ele começou a falar, porque eu, se fosse tu, não deixava essa doutora escapar. Olha que linda ela, inteligente. E começou a falar. Aí tava um menino com a mão dentro da paciente, todo desconfortável. Eu parada do lado da paciente, toda desconfortável. A paciente mais desconfortável Sim. ainda, sentindo dor. E aquele ser falando aquele monte
monte de abobrinha e perguntando se a gente tinha namorados. Numa situação totalmente descabida. Sendo que ele é um professor, um médico que abraça as alunas, que fica, sabe, que não tem... E deixa totalmente desconfortável. Ele saiu da sala, a gente teve que pedir desculpas para paciente. O colega ficou mais desconfortável ainda, veio me pedir desculpa. Mais desconfortável ele ficou porque ele é homossexual. Então o professor estava ofendendo ele, estava me ofendendo, estava ofendendo a paciente, estava ofendendo todo mundo numa frase só. Que situação horrível, né? A gente passa por cada coisa, assim, que depois só que a gente consegue absorver tudo, né? Porque na hora é tão horrível. Se for listar, assim, a gente ouve desde que do primeiro semestre o professor de anatomia falando que o cérebro da mulher é menor. Tá bom. Coisas assim, que tu fica só olhando, assim, tipo, o quê? E, por último, eu queria que tu falasse, então, como é que tá sendo essa função de pandemia, né? Porque tu tá em casa, tu não tá podendo estudar, tá numa fase quase de final, né, do teu curso. Então, deve estar sendo bem difícil pra ti. Tá sendo bem difícil. Na verdade, agora tá sendo um pouco mais tranquilo, assim, que eu trabalhei mais a minha aceitação. Mas no início, eu era a pessoa muito... digamos, workaholic, né? Eu era a pessoa que saía de casa às 7 da manhã e voltava às 11 da noite. Essa sou eu. Faço isso igual. Estágio de manhã, aula de tarde. Não, e às vezes eu fazia plantão, eu pegava plantão das 8 da noite às 8 da manhã, aí tinha ambulatório das 8 da manhã ao meio-dia, aí ia pra aula de tarde, emendava uma coisa na outra, né? E aí, do nada, parou tudo. E aí, inicialmente, comecei a me sentir muito inútil. Porque eu pensava assim, tá, qual que é o meu papel no mundo agora? O que eu sou se eu não sou estudante de medicina? Porque a faculdade tem um pouco disso, assim, né? A faculdade e a profissão de definir quem que a gente é. Quando te perguntam, quem que é a fulana? A fulana faz tal coisa. Sim. Não é tipo, ela é assim, ela é assado. Sim. Ela faz tal coisa. E aí, quando disseram assim pra gente, a gente estava acostumada, os doutores, a doutora, a isso, aquilo. E aí falaram assim, não, agora vocês vão ficar como todo mundo. Aí a gente ficou, na real, que a gente não é. E aí eu tive que dar um passo pra trás e aprender quem que era a Jéssica, além da estudante de medicina. Sim. E aí, inicialmente, foi bem difícil, assim, eu fiquei bem triste. Tive que intensificar a terapia online. E aí eu fui descobrir outras coisas que eu gostava. E aí nisso eu comecei a intensificar a minha relação com o feminismo, né? Através dessa disciplina optativa que eu tô fazendo de corpos, gêneros e sexualidades, que trouxe essas pautas. Tem vários textos, várias aulas bem provocativas, assim. Eu comprei o livro aquele Mulheres que Correm com Lobos, não sei se tu conhece. Sim. E também livros sobre feminismo negro da Djamila Ribeiro, porque eu também acho muito importante a questão do feminismo interseccional, né? Sim, com porque certeza. a minha luta não necessariamente é a mesma tua, e eu percebi o quanto fica raso o discurso quando eu luto só pelas mulheres que estão no mesmo grau que eu. Sim, exatamente. Até porque quando a gente entra na faculdade de qualquer curso da saúde, que a gente vai trabalhar no SUS, a gente sai fora da nossa bolha. Porque a gente conhece todo tipo de realidade. A gente entra na casa das pessoas fazendo visitas domiciliares, né? Então, eu aproveitei para estudar coisas que eu não teria tempo para estudar na vida real. Eu tô fingindo que é um ano sabático, assim, do auge dos meus privilégios, né? Sim, dentro claro. de casa, segura e tudo isso, mas procurando novas formas, aproveitando para me inteirar em outras coisas que não sejam medicina. Na verdade, de medicina eu não tenho feito absolutamente nada. É bom, né, às vezes a gente tirar um tempo, assim, porque é uma coisa que tu vai fazer pro resto da vida, então acabou que, como tu falou, né, a gente acaba sendo privilegiado, né, de poder estar em casa, de estar seguro e poder fazer outras coisas, né.
Eu, no início, eu tava enlouquecida fazendo 1 milhão de coisas. Aí depois eu, tipo, tá, cansei. Agora eu não vou conseguir fazer tanto assim, porque eu fiquei pensando, nossa, eu tenho tempo livre, que legal. Mas aí depois, tipo, tá, não aguento mais, que não quero mais esse Eu tempo era a livre. pessoa que no início da quarentena ficava deitada 24 horas por dia. Nossa. Só deitada. Eu zerei a Netflix. Aí agora eu tô numa fase um pouco mais produtiva, assim. Então, o que eu tenho falado com as minhas amigas e com as pessoas que eu converso é, tipo, não se culpar. Independente do que tu tá fazendo. Se tu tá deitado o dia inteiro, se tu tá lendo o dia inteiro, se tu tá vendo TV, se tu tá jogando joguinho. Porque tá todo mundo parado. Sim. Tá difícil pra todo mundo. O que tá nas redes sociais não é o que as pessoas estão fazendo de verdade. E, tipo, só não se culpar e tentar enriquecer esse tempo, assim. Tentar não se comparar, né, com os outros, porque a gente acaba se comparando. Eu vejo as pessoas fazendo 1 milhão de curso e eu não tô afim de entrar em nenhuma live, porque eu não aguento aquele negocinho de live, eu entendeu? via os meus colegas estudando e eu ficava, meu Deus, eu vou ser a pior profissional, eu não vou entrar em nenhuma residência. E aí eu pensava, não. Eu tô crescendo em outras coisas que também vão me ajudar. Uhum. É exatamente isso. Então tá, eu queria te agradecer por ter participado, foi muito bom. É muito bom também ver a área da saúde, né? Porque é uma área que ela é muito longe da minha área. Ela é bem longe da minha área, bem longe da minha realidade, né? Porque eu trabalho com a tecnologia. Claro que medicina tem muita tecnologia, mas é muito diferente do que eu faço. Então é massa de ver, assim, uma mulher estudante e que tem várias coisas, né? Que passa por vários detalhes, vários pontos muito importantes dentro de uma área que é a área que nos salva, né? Que uma área que eu não me vejo nem a pau, assim, eu passo longe. Muito obrigada mesmo. E o quanto é importante, né, a gente ver outras como nós. Eu tenho uma coisa que a quarentena me fez perceber foi com o aumento das pessoas comuns fazendo conteúdo. E até eu mesma comecei a produzir alguns conteúdinhos no meu Instagram e foi até assim que a Paola me falou, ai, vai falar com a minha amiga, dá uma entrevista pra ela. De tipo, bah, que legal, sabe? Não sou só eu. E isso tem me dado uma força. Eu digo assim para as minhas amigas, a minha força vem de vocês. A minha força para seguir fazendo essas coisas vem de outras mulheres. Exato. Porque eu percebi que quanto mais eu me calava, mais eu dificultava para as meninas que estavam lá nos primeiros semestres. Exato. Porque, tipo, se eu não fosse a coordenadora do estágio, talvez outras meninas não olhassem e vissem, bah, talvez eu podia ser a coordenadora. Porque aí era eu que tava lá falando no dia, não era um homem. Aí elas pensavam, bah, podia ser eu a próxima coordenadora, né? Então, quanto mais a gente aparecer e mais a gente falar e perder a vergonha, até eu que eu tava te falando que eu era tímida, mais a gente abre caminho para as outras. Eu acho que isso é sensacional. Então, queria te parabenizar pelo teu projeto. Obrigada. Que eu achei muito legal. Eu maratonei alguns vídeos, vou maratonar os outros. E te agradecer pela oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada pela dizer participação. Que eu estou à disposição. Quem quiser perguntar alguma coisa, quem tiver alguma dúvida, pode me procurar no Instagram, qualquer uma das redes sociais. Mas teu Instagram depois fica na descrição do vídeo. Então, quem quiser falar contigo vai estar lá. É só entrar em contato. E eu queria dizer para todo mundo assistir o vídeo das outras meninas, que tá muito legal, um mais legal que o outro. Agora, por último, a gente fez um vídeo que fala mais sobre dados, né? A moça, ela trabalhava totalmente com essa parte de todas as coisas que vem na nossa cara no dia a dia, né? De venda, e isso é muito massa, porque a gente fica, que saco, mas tem uma galera que trabalha com isso, né? Então, muito massa de ver que tem uma mulher nos representando também nessa área. Então, olhem todos os vídeos, por favor. Muito obrigada por olhar o vídeo. Valeu, gente. Beijinho, beijinho. Jéssica, brigadão por tudo.